Boa tarde, turma. Nessa aula narrada, eu vou conversar com vocês sobre a formação do Império Romano. Os romanos antigos descendiam da mistura de grupos residentes na região do Lácio, os latinos, e dos povos vindos da Península Itálica, como os sabinos, e do Mediterrâneo. A Península Itálica também estava povoada pelos etruscos, povos originários da Ásia Menor, e pelos gregos, estabelecidos na parte oriental da Sicília desde o século 8 a.C. Gregos e etruscos exerciam grande influência na vida cultural, religiosa e política dos romanos. O período da Roma Antiga pode ser dividido em 3 momentos. O primeiro momento seria a monarquia, que vai do ano de 753 a.C., ano da fundação da cidade de Roma, até 509 a.C. O segundo momento seria a república, que vai do ano de 509 até o ano de 27 a.C. E, por fim, o terceiro momento, o Império, que vai do ano de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, marco das invasões germânicas. A monarquia ou realeza foi a primeira forma de governo de Roma. No século 8 a.C., Roma ainda era um aglomerado de aldeias de pastores e agricultores. No século 7 a.C., os etruscos invadiram Roma e construíram uma liga de 12 cidades autônomas. Roma era uma dessas cidades e era cercada de muros, uma espécie de cidade-estado, com instituições de caráter permanente e com uma forma estável de governo, a realeza. Durante a monarquia, Roma foi governada por 7 reis: Rômulo, o fundador da cidade, Nuna Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, primeiro rei etrusco, realizou grandes obras de construção em Roma. Sérvio Túlio, que dividiu a sociedade em classes censitárias, e Tarquínio o Soberbo. Durante o domínio etrusco, o rei acumulava as funções executiva, judicial, religiosa e legislativa, mas os poderes do rei eram limitados por um conselho de anciões, o Senado, que vetava ou aprovava as leis reais. A confirmação dessas leis era feita pela Cúria, uma assembleia composta de cidadãos em idade militar. O Senado ou Conselho de Anciões e a Cúria eram formados pelos patrícios, proprietários de terras férteis, de grandes rebanhos e das minas. Os patrícios também estavam nas magistraturas. A sociedade romana, no período monárquico, estava organizada nos seguintes segmentos: patrícios, os fundadores de Roma e seus descendentes, os maiores proprietários de terras; os plebeus, homens livres que não possuíam direitos políticos, eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários; os clientes, dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho em troca de seus serviços e de votos nas eleições; e os escravos, que eram os prisioneiros de guerras e seus descendentes, ou pessoas que não pagavam suas dívidas. A organização social, política e econômica romana tinha por base a família. Em Roma, o chefe da família, o pater familias, detinha o poder absoluto sobre a mulher, os filhos, os escravos e os bens da família.
tinha o dever e o direito de administrá-los e de orientar as atividades econômicas, sobretudo aquelas que se referiam ao cultivo da propriedade agrícola. Para tomar decisões de caráter jurídico, consultava os outros homens adultos da família, fosse nas situações relacionadas à admissão de novos membros, como casamentos, fosse no caso de castigos. Cabia-lhe representar a família na esfera pública. Seu poder era amplo, permitindo-lhe, inclusive, vender os próprios filhos como escravos. O último rei etrusco foi Tarquínio, o Soberbo, deposto em 509 a.C., em virtude de seu despotismo e da insatisfação dos patrícios com medidas a favor dos plebeus. Após a deposição de Tarquínio, os etruscos foram expulsos de Roma. Esse evento poria fim à monarquia em Roma e daria lugar à república, marcando o declínio da civilização etrusca. Pouco a pouco, os latinos foram incorporando esses territórios aos seus domínios. Inicia-se o período republicano em Roma. República é uma palavra de origem latina e significa coisa pública. Res, coisa pública de todos. Durante a passagem da monarquia para a república, eram os patrícios que detinham o poder e controlavam as instituições políticas, concentrando o poder religioso, político e a justiça. Eles exerciam o governo procurando se beneficiar. Na República, o poder que antes era exercido pelo rei foi partilhado por 2 cônsules, um que presidia os cultos religiosos e outro que comandava o exército. Eles exerciam o cargo por 1 ano e eram auxiliados por um conselho de 100 cidadãos responsáveis pelas finanças e pelos assuntos externos. Esse conselho recebia o nome de Senado e a ele competia promulgar as leis elaboradas pela Assembleia de Cidadãos dominada pelos patrícios. O Senado era a principal instituição da República Romana e, em situações excepcionais, o Senado indicava um ditador. O Senado também indicava anualmente magistrados para ocuparem cargos de natureza judiciária e executiva. Entre eles, podemos citar o pretor, que era o encarregado da justiça civil, o censor, que zelava pela moral pública e realizava a contagem da população, o edil, que cuidava da manutenção pública, obras, festas, policiamento, abastecimento, e o questor, responsável pela arrecadação de impostos. Durante a República, a infantaria plebeia tornou-se a base militar romana, substituindo a cavalaria patrícia. A força militar da plebe reforçou o seu papel social e sua atividade política. A importância que os plebeus assumiram na composição do exército romano acabou obrigando os patrícios a negociar e abrir cada vez mais espaço para esse grupo na ordem política. Em 494 a.C., diante da ameaça de um ataque de tropas estrangeiras a Roma, os plebeus se recusaram a prestar ajuda. Exigiam a criação de um cargo político ocupado apenas por plebeus. Sem alternativa, o Senado criou a magistratura do tribunato da plebe. Os tribunos tinham poder de vetar as leis contrárias aos interesses da plebe. Entre 451 e 450 a.C., os plebeus obtiveram outra conquista, a elaboração da chamada Lei das 12 Tábuas, marco inicial da história do direito romano, que permitia ao cidadão comum apelar contra as decisões da justiça e contar com um defensor. Assegurava ainda a prática de retribuir do mesmo modo os danos físicos sofridos. Dessa forma, inibia a manipulação e o abuso dos patrícios.
Entre as principais características da República Romana, podemos citar as guerras contra povos rivais, a anexação de territórios, a subjugação das populações aliadas, a fundação de colônias e o investimento em exércitos, infantaria plebeia como a base militar. Conforme a gente pode observar pelo mapa desse slide, Roma passou no período da República a exercer uma política imperialista de caráter expansionista no espaço. Roma conquistou toda a Península Itálica, entrou em guerra com Cartago, importante cidade no norte da África que controlava o comércio marítimo no Mediterrâneo. Esse conflito, o conflito entre Roma e Cartago, é chamado de as Guerras Púnicas e iniciou-se em 264 a.C., quando Roma anexou a Sicília e estendeu-se até o ano de 146 a.C., quando o exército romano anexou Cartago. Atraídos pelas riquezas do Oriente, Roma conquistou também a Macedônia, a Grécia, o Egito e o Oriente Médio. A parte ocidental da Europa, a Gália e a Península Ibérica também foram conquistadas. As sucessivas lutas travadas na Península Itálica puseram ao alcance das oligarquias romanas vastos territórios confiscados durante as guerras. Em finais do século III a.C., as pequenas e médias propriedades dedicadas à agricultura mista, isto é, ao cultivo de cereais e leguminosas e ao pastoreiro, deram lugar ao latifúndio e à monocultura. Os escravos capturados nas guerras de expansão tornaram-se a base da mão de obra na economia romana. A condição dos escravos no mundo romano variou bastante conforme a época, a origem e o meio em que viviam. A pior situação era a dos que trabalhavam nas minas ou remavam a ferro nas galeras. Os escravos gladiadores viviam à beira da morte na arena. No meio urbano, os escravos desfrutavam de alguma autonomia, faziam serviços domésticos, trabalhavam na produção artesanal e no comércio. O rigor da escravidão levou a muitas rebeliões escravas. Uma revolta importante ocorreu na Sicília entre 136 e 133 a.C., quando milhares de escravos tomaram o poder, estabeleceram um governo despótico, ou seja, autoritário, e escravizaram a população local. Sem uma proposta alternativa à escravidão, os escravos rebelados acabaram por reproduzi-la. A mais famosa revolta de escravos foi a de Espartaco, no ano de 73 a.C., liderada por um grupo de gladiadores na Campânia. Milhares de escravos participaram com o objetivo de retornar às terras de origem. A revolta de Espartaco foi retratada em uma grande obra fílmica de Hollywood no ano de 2004. Ao lado, o cartaz para aqueles que tiverem interesse em assistir essa obra. Nas rebeliões escravas, os revoltosos, eles lutavam pela própria liberdade. Jamais almejaram extinguir a escravidão no mundo romano ou formar uma outra sociedade. A alforria ou manumissão era uma prática comum no mundo urbano, mas o escravo contraía uma dívida moral com o seu antigo dono quando a liberdade lhe era concedida. Manumissão, então, seria um termo que designava na Roma antiga o ato de libertar um escravo, a concessão de uma alforria.
deriva etimologicamente da junção das palavras latinas mano, mão, e mitio, largar, soltar. Havia diversas maneiras de se proceder à manumissão, desde a libertação por vontade do escravo para comemorar uma ocasião especial à compra da liberdade pelo próprio escravo e mesmo devido a disposições testamentárias. No caso de ser o antigo dono cidadão romano, o escravo tomava como codinome o nome do amo. Ficava o escravo obrigado a pertencer à clientela do antigo dono. Os séculos II e I a.C. são tidos como o período de crise da República Romana. A expansão territorial gerou intenso conflito entre os romanos. Entre os motivos que levaram à crise destacamos: apesar do crescimento natural da população e da participação dos plebeus na infantaria, as terras recém-conquistadas se concentravam nas mãos dos patrícios, que ocupavam as funções mais importantes do exército. As áreas anexadas pertenciam ao Estado romano. Durante o processo de expansão romana, aumentou o empobrecimento da população livre. Expulsos dos pequenos lotes que cultivavam, os camponeses migraram para as cidades, aumentando o número de artesãos e desocupados urbanos. Para contornar a crise e combater a fome, o Estado passou a distribuir cereais e promover espetáculos públicos nas arenas para animar a plebe. Essa política ficou conhecida como pão e circo. O fortalecimento do exército estimulou a ambição política de vários generais em detrimento da aristocracia patrícia. Membro de tradicional família patrícia, Júlio César foi eleito para o cargo de cônsul em 59 a.C. Aliou-se a outros dois generais, Pompeu e Crasso, fundando um triunvirato para governar Roma. Com Júlio César, Roma expandiu consideravelmente as suas fronteiras. Gália, atual França, Bretanha, atual Inglaterra, Ásia Menor e Egito são alguns dos exemplos dessa expansão. As conquistas de Júlio César renderam-lhe a condição de principal general romano. Em 45 a.C., foi nomeado ditador vitalício. Em 44 a.C., César foi morto a facadas no Senado, incluindo-se entre os assassinos homens de sua confiança, como Brutus. Após sua morte, foi divinizado pelo Império Romano. Em 43 a.C., assumiu o poder um segundo triunvirato, formado por Otávio, sobrinho neto e herdeiro de Júlio César, Marco Antônio e Lepto. Marcado por intensa rivalidade, terminou diante da concentração de poderes nas mãos de Otávio, em 31 a.C. Otávio ganhou o título de primeiro senador, o que lhe permitia presidir o Senado. A existência de um poder acima do Senado significava um passo decisivo no caminho da centralização do poder. Esse período, inclusive, é conhecido como Principado, dando a entender que já não é exatamente a forma republicana de governo que tem o poder em Roma. Otávio também foi agraciado com o título de Augusto, reservado aos deuses. Findava a República Romana. Otávio Augusto comandou o Império Romano no período de 27 a.C. a 68 d.C. Augusto César acumulou o título de líder parlamentar do Senado e de máxima autoridade religiosa.
era também autoridade máxima militar e judiciária. Augusto César adotou uma política defensiva. As conquistas diminuíram e Roma limitou-se à proteção das suas fronteiras. Começava a chamada Pax Romana. Com Augusto, Roma conheceu um período de prosperidade. O mar Mediterrâneo passou a ser chamado de Mare Nostrum, nosso mar, pelos romanos, servindo de ligação entre as mais diferentes regiões do império. Pelo mar, os romanos transportavam com segurança cargas preciosas conduzidas até as cidades mais distantes por uma rede de estradas. Em 395, o Império Romano se dividiu. De um lado, o Império Romano do Ocidente, com sede na cidade de Roma, e do outro, o Império Romano do Oriente, com sede na cidade de Bizâncio, depois denominada Constantinopla. A divisão do império garantiria a sobrevivência do Estado no Oriente. Combalida, a face ocidental do império resistiria bravamente até o século V à fúria dos povos germânicos. No ano de 476, Odoacro, chefe dos húngaros, conquistou Roma, depondo o último imperador, Rômulo Augusto.